Eu rio na cara do perigo. Olhe pra esquerda. Começar pelas orelhas do Simba. Então você vai precisar de folha branca, lápis, borracha, tesoura, um pote plástico e as tintas amarela, branca, laranja e preta. Então vamos começar dobrando a folha ao meio e a gente vai começar a fazer um leve rascunho do formato da orelha do Simba. Então vocês podem copiar aí a orelha que eu vou fazer. Lembrando que a tinta que eu estou usando para pintar a orelha é a mesma tinta que eu também uso no rosto. E é aquela tinta para criança, sabe? Pintar no rostinho. Você encontra nessas lojas de festinhas ou até mesmo em supermercado. Então não tem problema nenhum. Eu optei por usar o mesmo tipo de tinta para ficar na mesma cor. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço a mistura de cores quando eu vou fazer os personagens. Então eu peguei um pouquinho de amarelo e um pouco de laranja. E eu vou misturando aos pouquinhos e fazendo alguns testes na minha mão para ver até que ponto que eu quero a cor da tinta. Eu já tinha achado um tom legal, mas aí eu fiz esse testezinho um pouquinho mais laranja e eu gostei. Então eu misturei todo o laranja. E é assim que eu faço todas as misturas para todos os meus personagens, tá? Não é só pintar a orelha agora de acordo com as cores. Eu faço uma cor agora um pouquinho mais laranja para a parte de dentro da orelha. Eu recomendo que vocês usem um pincel mais firme para fazer o contorno, tá? Agora é só cortar a orelha bem certinha e deixar de lado, ó, eu fiz os dois lados. Não joguem fora essa parte do papel branco que sobrou, tá? Agora a nossa velha cola, bastão e o nosso lápis branco para começar a fazer o contorno novamente. O vídeo ele está acelerado para não ficar tão chato de assistir o vídeo inteiro. Então vocês vão pausando e vão copiando aí para quem quiser fazer. Vocês vão ver que eu vou ajustar, ó, o olho. E é assim que eu sempre faço. Eu faço um traço, se eu vejo que eu erro, eu volto com um cotonete ou umedecido com água ou até mesmo demaquilante. Então é bem tranquilo. Eu deixo o olhar um pouco mais geométrico, sabes? E assim vai melhorar. Eu também vou ver que essa parte de baixo ficou muito para baixo, muito grande. Então eu vou diminuir ela um pouquinho e também vou limpar o risco de baixo. Repita o mesmo processo para o outro olho. Para o nariz você vai fazer um desenho de um coração no seu nariz, só que um coração um pouquinho mais larguinho. Ó, eu aumento um pouco as extremidades. E eu vou juntar o traço do nariz junto com o do olho e começar a fazer os outros traços característicos do Simba. Agora eu peguei a orelha só para medir mais ou menos onde vão ficar alguns riscos e fechei o rostinho do Simba, embora lá no final do vídeo vocês vão ver que eu vou mudar disso tudo aí. Então vamos para a parte divertida, vamos pintar o rosto. Então a gente vai começar com aquela primeira cor que a gente fez na mistura para pintar as orelhas, é a mesma cor que eu estou usando agora no rosto. Vocês podem ver que alguns pontos em branco eu deixo
em aberto, mas é para depois eu saber onde eu tenho que contornar. E a tinta branca eu misturei com essa cor amarela para deixar um tom bem clarinho. Então é bastante tinta branca e pouca tinta amarela para chegar nesse tom. E eu usei essa mesma tinta do focinho para pintar a parte de baixo dos olhos. Eu peguei uma tinta laranja e só com ela mesmo eu pintei a parte superior dos olhos. E eu fiz uma mistura de tinta vermelha com branca para fazer o focinho dele. E é bastante tinta branca para umas 2 gotinhas de tinta vermelha para ficar esse rosa clarinho. Que o Simba é um bebê na realidade, né? É um neném, então tem que ser bem clarinho. Peguei a tinta preta e com um pincel bem fininho e mais preciso eu começo a fazer o contorno em todo o rosto. Vocês podem ver que eu vou fazendo pequenos tracinhos e depois eu vou emendando no outro, vou deixando mais grosso. Assim é mais fácil de você conseguir fazer o risco mais preciso. Agora fazendo o contorno do nariz, ele vai ficar assim meio que um coração. E para ficar mais característico eu pinto em volta do buraquinho do nariz. E isso é meio que opcional, tem gente que se incomoda com isso, mas realmente fica mais característico. O nariz parecido assim com o de um leão. Ou no caso um filhote de um leão. O traço estava um pouquinho grosso, então eu voltei com a tinta amarela para deixar ele um pouquinho mais fininho. E esse é o bom dessa tinta, que você pode errar e você pode voltar com outra cor e você vai arrumando. Porque nem sempre dá tudo certo de primeira, né? E assim ficou a orelhinha do Simba, tá? Eu peguei aquela parte branca que sobrou e fiz tipo de um retângulozinho e colei na orelha. E eu colei também no arquinho, qualquer arquinho que você tenha. Ó, vocês podem ver que eu colei meio que por dentro. Então pra ficar uma coisa que tenha conexão, eu pintei um pouco pra dentro a parte amarela. E como eu achei que ficou o rostinho muito achatado do desenho, então eu decidi pintar o meu rosto inteiro ali na parte da testa e fazer o topetinho que o Simba tem no próprio cabelo. Agora eu venho onde a gente tinha marcado com a orelha lá no começo, ó, e eu faço o topete. Não tem problema, a tinta sai com muita facilidade no banho, é só lavar o cabelo normal que ela sai. E aí eu começo a fazer o contorno. Essa parte do meio do contorno vocês não precisam fazer porque vocês vão ver que eu vou apagar depois, tá? Eu começo a fazer o topetinho mais na frente do rosto. Ó, eu volto a apagar aquela linha do meio. Então é só fazer as 2 laterais para unir até o topete. E em cima dessa tinta amarela no cabelo eu começo a fazer o contorno como se fosse um pelinho. E eu faço contorno nos olhos, mas também fica opcional. Só finalizando então com o bigode, eu dei uma engrossada no traço ali na boca e fiz uns detalhes de um pelo do lado. E vou finalizar juntando a parte do nariz com o dos olhos, esse traço ali no meio, viu? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de divulgar pros seus amigos, de deixar um comentário, uma sugestão. Um beijo e até a próxima!